Olá, estou de volta e nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar as emoções saudáveis das prejudiciais e a partir disso você aprender a trabalhar cada uma delas. Vem aqui. Uma maneira muito fácil de você entender a diferença entre uma emoção prejudicial e uma saudável, vamos pensar no momento de tristeza, a tristeza e a depressão. A tristeza podemos classificar como uma emoção saudável. Apesar de ser ruim, ficar triste é ruim, mas essa tristeza não te bloqueia nas coisas que você vai fazer, ao contrário de uma depressão. Se você está com uma depressão, que popularmente até é conhecido como uma tristeza muito forte, você vai ficar um pouco debilitado, você vai acabar ficando sem vontade de fazer as coisas, isolado num canto, dependendo do grau dessa depressão. E a tristeza não, a tristeza pode até fazer com que você continue alguma coisa, a tristeza pode te empurrar para algum objetivo. Então a tristeza, podemos entender que é uma emoção saudável, enquanto a depressão debilita, ela é uma emoção prejudicial. Uma coisa muito importante é você não tentar nomear o que você está sentindo. É muito comum alguém perguntar para você, ou você mesmo querer dizer, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo alegre. Existem dicionários, se você der uma procurada na internet, existem dicionários de emoções, tem muitas emoções que você nem imagina que possam ser nomeadas. Então, a nomenclatura é uma coisa de menos. O que importa é o que você está sentindo e o que você está pensando para te fazer sentir exatamente como você está. Sobre essa relação sentimento-pensamento, tem um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu vou deixar um card aqui para você, se você não viu, para você ir lá assistir esse vídeo, que ele fala exatamente como você pode detectar o seu pensamento e o seu sentimento e qual a interferência do pensamento no seu sentimento. Está tudo explicado nesse vídeo. Agora, por que eu estou trazendo nesse vídeo uma atividade para que a gente consiga distinguir uma emoção prejudicial de uma emoção saudável? O fato de você conhecer e você saber que uma emoção que está passando é prejudicial, você consegue trabalhar esse sentimento, você consegue trabalhar essa emoção para que melhore os seus aspectos do dia a dia. Então, se você, como eu citei anteriormente, eu estou triste porque aconteceu alguma coisa que não me deixou bem. Tá, essa tristeza me impulsiona, essa tristeza me faz fazer algumas coisas que eu não estava fazendo. Então eu não preciso trabalhar esse sentimento. Esse sentimento, apesar de ser ruim, ele está me impulsionando, ele está me ajudando. É um sentimento ruim que está me ajudando. Ruim em sentido de, não é legal você sentir tristeza. Agora, se eu estou num momento depressivo, aí eu detecto que isso é uma depressão e que isso é uma emoção prejudicial, aí sim eu vou querer trabalhar, aí sim eu preciso trabalhar para que eu não fique estagnado, para que eu consiga ir para frente, para que eu consiga passar por esse problema que eu estou no momento e seguir minha vida. Então, o objetivo principal de se saber o que é uma emoção saudável e uma emoção prejudicial é você saber se deve ou não trabalhar isso. Vamos começar entendendo como funciona uma emoção. Através desse fluxograma, você consegue perceber que sempre que você sentir uma determinada emoção, todo o sistema é ativado. Este sistema inclui os pensamentos e as imagens que você insere na sua mente, as lembranças que você acessa, os aspectos de si mesmo ou do mundo que o rodeia, aos quais você dirige o seu foco. As sensações corporais e mentais que você experimenta, mudanças físicas como seu apetite, seu comportamento e as coisas que você sente vontade de fazer. Se você observar bem esse fluxograma, você consegue entender que se você focar muito sua atenção, seu pensamento em coisas que são prejudiciais para você, em assuntos que de alguma maneira te afetam emocionalmente para o lado ruim, isso faz com que aumente a chance desses pensamentos aparecerem cada vez mais na sua cabeça e isso pode causar
uma ansiedade, porque pensamentos ruins vão aparecer e vai gerar uma ansiedade por causa desses pensamentos ruins. Eu posso citar aqui os programas sensacionalistas, de reportagens sensacionalistas que acontecem na TV. As pessoas que são muito focadas nesses programas, elas acabam vivendo 24 horas esse sentimento que são passados lá. Eles focam algumas coisas ruins e é como se eles insistissem para que você interiorizasse aquilo lá que eles estão passando. E você realmente vai interiorizar. E isso vai ser carregado 24 horas no seu dia. Quer você queira ou quer não, esses pensamentos vão aparecer de novo na sua cabeça. E isso vai te causar uma ansiedade. Então, fugir de ideias, fugir de imagens, fugir de pensamentos assim, vai te ajudar muito caso você tenha momentos de pico de ansiedade, que podem chegar até uma síndrome do pânico. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou postar uma tabela lá no final para você entender essa relação de pensamentos saudáveis e pensamentos prejudiciais, como que eles estão interferindo em você e na sua vida, e em pontos que você precisa ter mais cuidados para conseguir driblar isso daí. Muitas pessoas acabam vivendo com pensamentos rígidos e alguns pensamentos pré-concebidos e não conseguem enxergar a situação de maneira diferente. Alguma ideia, por exemplo, as pessoas devem me tratar com respeito, eu tenho que, essa palavra tenho que, essa frase é muito forte. Então, partindo do princípio de as pessoas devem me tratar com respeito, eu chego no ambiente e alguém não precisa nem desrespeitar, mas simplesmente me ignora, eu posso entender que foi uma maneira de tratamento desrespeitosa. E isso vai me gerar uma raiva por uma situação desnecessária, porque às vezes a pessoa, por algum motivo, não quis falar comigo, ou a pessoa é assim mesmo, é uma coisa que fugiu do meu controle. Mas como eu tenho esse pensamento fixo, pré-concebido, de que todos devem me tratar com respeito, e naquele momento não aconteceu isso, essa raiva vai ser gerada, essa raiva, essa ansiedade. Então eu te convido a pensar no seu dia a dia se existem momentos em que você tem alguns pensamentos pré-concebidos e estão te gerando raiva de coisas que saem do seu controle e que nem poderiam, nem precisam te abalar. Porque no caso que eu citei, o que mudaria se a pessoa não viesse me cumprimentar? O que mudaria se a pessoa não olhasse para mim? Se eu estou numa situação que eu nem dependo dessa pessoa para fazer alguma coisa. Então eu deixo aqui uma reflexão para você. Em quantos momentos na sua vida você acaba ficando ansiosa, com raiva, em situações que, se você agora parar para pensar desse ponto de vista que eu estou falando, poderiam ter sido evitadas? Uma outra maneira de você conseguir detectar emoções saudáveis das prejudiciais é você ver como que você está se portando naquele determinado momento da emoção. Como eu disse anteriormente, as emoções saudáveis te impulsionam. As emoções saudáveis, mesmo ruins, como tristezas que eu citei, elas te impulsionam a buscar soluções, te impulsionam a mudar de vida, a mudar o caminho, elas te impulsionam a uma mudança. Enquanto que uma emoção prejudicial, ela vai te travar. Você não vai conseguir, você não vai ver futuro, você não vai ver outro caminho, você não vai ver outra situação, você vai ficar simplesmente travado. Então, o movimento que você tem, de acordo com a emoção que você teve, já é um indício bem forte de se essa emoção que você está sentindo é uma emoção saudável ou uma emoção prejudicial. Em momentos de emoções prejudiciais, algumas pessoas não conseguem lidar com a situação e buscam alternativas para a fuga dela. Algumas das alternativas é, por exemplo, a pessoa beber muito, beber para esquecer, aquela famosa frase, eu bebo para esquecer. E é realmente isso, a pessoa bebe exatamente para esquecer aquele momento, aquela situação que está deixando ela triste de uma maneira que ela não está conseguindo lidar com a situação. Então, a bebida, o uso de drogas, algumas pessoas que acabam se cortando, ou mesmo eu posso até dizer algumas tentativas de suicídios, elas refletem exatamente isso. Uma busca de uma solução, claro, não adequada, para uma situação, para uma emoção que eu não estou conseguindo saber lidar. Por algum motivo eu não estou conseguindo sair daquilo lá
e eu busco uma alternativa que aparentemente pode ser mais rápido, pode ser eficaz, mas eu não penso nas consequências dessa alternativa que eu escolhi. Então é bom questionar quando você estiver percebendo que você está com uma emoção negativa, é bom questionar tudo que vem à sua cabeça, tudo o que você resolve fazer naquele momento. Porque geralmente é uma fuga e geralmente a fuga não é saudável. Vamos falar agora sobre o foco que você dá em situações que pode estar causando uma emoção prejudicial ao invés de uma emoção saudável. Vamos falar de uma coisa bem comum, um término de relacionamento. Você está em relacionamento e ele termina, por qualquer motivo, o relacionamento termina. Existe a tristeza, existe o luto que você vai passar. Qual é o foco que você vai dar nessa situação? Você pode dar um foco totalmente negativado. Eu não presto, eu tive culpa total. E esse foco pode ocasionar algumas crenças que você vai levar para o resto da vida. Por exemplo, eu não vou mais me relacionar com ninguém porque eu não tenho essa capacidade. Eu não sou bom o suficiente para fazer ninguém feliz. E aí você acaba se fechando para qualquer outro tipo de relacionamento. Em outro vídeo eu falei até da generalização que você pode estar usando nesse caso, e essa generalização pode te causar uma tristeza, uma depressão. Então você focou exatamente nessa maneira que eu acabei de citar e isso te causou esse problema. No mesmo exemplo, você terminou um relacionamento, você está triste, você está tentando entender a situação, só que seu foco é outro. Você entende que os relacionamentos podem terminar, você entende que pode ter ocorrido sim um erro seu, mas pode também ter ocorrido um erro da outra pessoa. Ou mesmo que você acabe se culpando, vamos partir desse princípio, eu acho que a culpa foi 100% minha. Mas se eu tenho um outro foco nessa situação, eu posso pensar assim, eu errei em tais pontos, então eu consigo, no próximo relacionamento, eu consigo alterar esses pontos que eu errei, eu consigo ser melhor. Eu vou tentar, eu vou buscar uma melhora. Esses dois exemplos de foco, eles saíram do mesmo princípio, um término de relacionamento. Então, para você entender como o foco é muito importante. O primeiro foco, eu fiquei deprimido, eu me fechei, não vou me relacionar com mais ninguém. O segundo foco, eu entendi aquela tristeza, eu aceitei o luto que eu estava passando e a partir dali eu tentei enxergar maneiras diferentes de melhorar minha vida para os próximos relacionamentos. Então, o foco que você dá num acontecimento é muito importante para o sentimento que você vai ter e, consequentemente, para a atitude que você vai ter depois desse sentimento. Agora vamos falar de uma outra maneira que você pode entender as suas emoções. Imagina que num determinado momento você sentiu aquele frio na barriga. Novamente vamos falar de foco em cima disso. O que esse frio na barriga pode significar para você? Esse frio na barriga pode significar um medo, pode significar uma ansiedade boa de alguma coisa que vai acontecer, que você sabe que é boa, que você está esperando muito, uma ansiedade ruim de algum perigo que você imagina que possa acontecer. Então, aqui de novo, a maneira de como você está reagindo ao sentimento que você está tendo físico dessa vez, um físico biológico, e que você consegue interpretar de várias maneiras e que pode sim interferir no seu pensamento e que difere o seu pensamento da situação, e esse pensamento, como já foi visto em outros vídeos, ele interfere no seu sentimento. Então vira um ciclo de novo, você sentiu um frio na barriga, que você não conseguiu detectar de onde que era, mas você imaginou uma coisa muito ruim. Essa imaginação de uma coisa muito ruim te trouxe vários pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos iniciaram umas emoções de alerta, de medo, então você ficou num ciclo que está te deixando de uma maneira muito ruim. Por outro lado, um frio na barriga que você comece a entender como uma felicidade, uma ansiedade boa, ou talvez uma ansiedade de que eu vou viajar, de que eu vou encontrar alguém que eu goste, te trouxe pensamentos legais, trouxe pensamentos bons, que te gerou mais emoções boas e você ficou no ciclo, mas dessa vez esse ciclo é bom, esse ciclo está te fazendo bem. Então, de novo, a mesma situação, frio na barriga. Duas maneiras diferentes que você interpretou a situação, duas maneiras diferentes de pensamento e duas maneiras diferentes de sentimentos.
Então, o vídeo de hoje, em vários pontos, eu estou mostrando como a maneira de como você enxerga a situação faz com que você sinta-se melhor ou pior no futuro. E como eu já falei um pouco antes, se você tem uma vida focada em pensamentos ruins, assistindo programas sensacionalistas que te trazem coisas ruins, você vai ter uma vigilância, aí, vamos chamar assim, 24 horas por dia, que vai mudar o filtro que você está enxergando. Você vai enxergar as coisas de uma maneira muito negativa. E se você enxerga as coisas de uma maneira muito negativa, em todas essas situações que eu já citei aqui, você enxergaria do lado negativo e te causariam emoções negativas. Então, na terapia cognitiva comportamental, trabalhamos exatamente desta maneira. Nós vamos identificar situações que estão te gerando alguma alteração emocional, e se essa alteração emocional está sendo de uma maneira ruim, está sendo de uma maneira negativa para você, nós vamos entender que filtro você está usando, da onde você está trazendo esse filtro. Claro que eu estou usando aqui, não estou usando linguagem técnica até para você entender melhor, mas é basicamente isso. Vamos entender o filtro que você está usando para enxergar determinadas situações e a partir daí trabalhar uma outra maneira de enxergar essas situações, uma outra maneira de enxergar as origens desse filtro para que você consiga, a partir daquele momento, enxergar todas as situações que venham a acontecer de uma maneira mais saudável. Isso nós chamamos na terapia cognitiva de reestruturação de pensamentos. Nós vamos, em trabalho de sessão, reestruturar pensamentos que você traga para a sessão, reestruturar visões, interpretações, para te fazer enxergar de outras maneiras, de outros ângulos, uma determinada situação que está te causando problema. Claro, às vezes você está enxergando de uma maneira real e o problema existe e aquela situação existe. Então vamos trabalhar em sessão como que a gente consegue passar por aquela situação, como que a gente consegue suportar aquele momento que é ruim, mas é real, mas de uma maneira que não vá danificar tanto a gente, que não vá prejudicar tanto. Então vamos trabalhar a aceitação desse momento, vamos entender que ele vai passar algum momento e tentar tirar alguma coisa positiva até, não é questão de ter um pensamento positivo em tudo, mas é tirar alguma coisa positiva disso para que você não caia naquela depressão que eu citei inicialmente, mas que você entenda que é uma tristeza ao invés de uma depressão e que isso te impulsione, que isso faça com que você mais para frente consiga continuar vivendo normalmente. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu vou deixar uma tabela aqui para você que ficou até o final do vídeo ganhou isso. Essa tabela, ela indica as emoções, é uma tabela até um pouco grande que indica as emoções, o foco que você pode estar tendo nessas emoções, como você está trabalhando e quais são os comportamentos que você possa vir a ter por causa desses focos. Então, é uma tabela para você dar uma olhada. Claro, não somos máquinas, não funcionamos todos iguais, mas para você conseguir entender situações e entendendo essas situações que estão na tabela, você conseguir aplicar na sua vida esse pensamento todo que eu falei nesse vídeo. Como reestruturar, como pensar de uma maneira diferente. Já falei isso antes e vou dizer de novo. O vídeo não substitui uma terapia. Eu estou te ajudando a entender melhor as situações, até porque se você entender melhor as situações, você vai detectar a necessidade real ou não de fazer uma terapia. Você conseguindo entender, você conseguindo saber que existe alguma maneira de trabalhar em terapia, você vai buscar um profissional. Então, de novo, o vídeo não substitui uma terapia. O vídeo está te ensinando, te auxiliando a entender melhor suas situações. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, então todos esses vídeos são baseados em teoria da terapia cognitiva comportamental. Eu tenho que te pedir, dá uma curtida, compartilha o vídeo, assim você me ajuda, assim você ajuda o canal a ser mais conhecido e me incentiva a fazer mais vídeos. Então, dúvidas, pode deixar aqui embaixo. Eu pedi no outro vídeo, eu vou pedir de novo. Eu não sei até onde esse vídeo está chegando, se você puder comentar aqui embaixo da onde você está vendo esse vídeo, de que cidade, de que estado, para eu ter uma ideia da onde que eu estou chegando com esse vídeo. Até o próximo vídeo.